Obsessão descontrolada acabou destruindo uma família inteira. Uma busca sem sentido ou objetivo. Se você gosta de casos criminais reais, casos sobrenaturais, teorias da conspiração e esse tipo de assunto, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like e comente. É isso, senta e escuta esse caso. Em setembro de 2021, uma mulher da Flórida foi registrada como desaparecida. Essa mulher era Mia Marcano, uma estudante universitária de 19 anos de idade. Ela foi vista pela última vez em Orlando, na Flórida, perto dos apartamentos do Arden Villa, onde ela morava e trabalhava. A denúncia do desaparecimento aconteceu porque ela tinha uma viagem marcada para visitar a família em Fort Lauderdale, também na Flórida. Ela simplesmente não apareceu no aeroporto. Sua família ficou preocupada, então entraram em contato com o aeroporto e foram informados que ela não embarcou. Então eles entraram em contato com os amigos mais próximos da filha e, não tendo nenhuma resposta de onde ela estaria, eles denunciaram o desaparecimento e viajaram muito preocupados para a casa da filha. Ao chegarem, viram que a casa estava toda bagunçada, como se tivesse acontecido uma briga. Em 24 de setembro de 2021, dias antes, foi muito divulgado na mídia o caso de outra moça chamada Gabi Petito. Vários jornais acompanharam cada desdobramento do caso, fazendo com que ganhasse visibilidade mundial após toda a atenção que veio com o caso da Gabi Petito. Notaram que ninguém estava dando atenção no caso da Mia. Então seus pais e amigos decidiram fazer um clamor muito grande, principalmente de grupos universitários que tentaram chamar atenção em relação a outros casos de desaparecimento envolvendo mulheres negras, mulheres latinas e também indígenas, que são dadas como desaparecidas, mas muitas vezes passam despercebidas. De acordo com os jornalistas, sendo discutido na sociedade americana, que é o fenômeno da cobertura extensa e obsessiva da mídia e redes sociais de mulheres desaparecidas, quando elas se encaixam na descrição de mulheres brancas, jovens bonitas e de classe média. Embalando os protestos mais recentes do caso Gabi Petito e também como consequência das várias críticas ao sistema de atendimento e pouca visibilidade em caso de desaparecimento de pessoas negras, latinas e indígenas, o caso Mia Marcano recebeu cobertura da mídia rapidamente. Os estudantes universitários desempenharam um papel muito importante na propagação da notícia do desaparecimento. A professora de Justiça Criminal da Universidade da Flórida, a Bethany Banks, deu uma entrevista e contou que os colegas de Mia ajudaram a conscientizar o público sobre o desaparecimento da jovem. Ela informou que eles colocaram inúmeros panfletos e pôsteres pelo campus e também compartilharam diversas postagens nas redes sociais. Nessas horas, as redes sociais é uma ferramenta e tanto, hein? Mas quem era Mia Marcano? Ela nasceu no ano de 2002 nos Estados Unidos e era filha de Marlon e Gisele Marcano. Ela tinha um irmão mais velho também. Ela foi descrita por amigos e familiares como uma garota muito bonita, responsável, educada e muito esforçada. Ela também gostava muito de estudar, tanto que deixou a sua família e foi morar em Orlando justamente para isso. Em outubro de 2020, ela se matriculou na Valencia College e deu início à realização dos seus sonhos de se graduar na universidade. Ela estudava medicina esportiva. A jovem era bastante determinada. Assim que se mudou, ela começou a entregar seu currículo e em pouco tempo ela começou a trabalhar no escritório de locação do complexo de apartamentos do Arden Villa. E todos os dias terminava seu trabalho às 17 horas. Ela morava em um dos apartamentos do complexo, então ela trabalhava e morava no mesmo lugar. A Mia foi muito elogiada por todos os demais funcionários do complexo de apartamentos, que disseram que a jovem era muito gentil e acolhedora, tanto com os demais colegas de trabalho quanto com os clientes. Todos ficaram bastante preocupados quando souberam que ela não tinha embarcado no avião para visitar a família. Como eu já disse,
A viagem estava marcada para o dia 24 de setembro de 2021. A família entrou em contato com a companhia aérea e soube que a jovem não tinha embarcado naquele voo. Então eles ligaram para o trabalho dela, mas ninguém tinha visto. Vários contatos foram feitos com os colegas da sala da Mia, mas também ninguém sabia dizer nada sobre o paradeiro dela. A família decidiu contatar as autoridades. Assim que receberam as descrições da jovem, as autoridades não foram nem um pouco receptivas com a família. Mas os dias foram passando e conforme os protestos foram aumentando, os universitários foram divulgando e espalhando o desaparecimento da Mia, e deixando muito em evidência as críticas sobre o descaso. Assim como vocês estão aí se perguntando e emputecidos, eu também estou aqui pensando como é engraçada essa questão de rotulação. Ah, esse merece atenção? Não, esse não merece atenção. As autoridades foram pressionadas e finalmente decidiram se mexer e procurar efetivamente pela Mia. Foram designados pouco mais de 60 detetives e começaram a trabalhar para tentar encontrar a garota. Também foi montado estrategicamente um grupo de buscas que contava com mais de 170 pessoas, que foi capaz de cobrir toda a área de 3 municípios ao redor da residência da Mia. Para tudo isso, a operação contou ainda com a ajuda de helicópteros, cães farejadores e também uma equipe de mergulho. As investigações comprovaram que no mesmo dia em que a Mia desapareceu, o funcionário da manutenção do complexo de apartamentos usou indevidamente uma chave mestra para entrar no apartamento da Mia. O nome do funcionário era Armando Cabaleiro, de 27 anos de idade. Ele era responsável pela manutenção e rapidamente se tornou o principal suspeito do caso. As autoridades falaram com Armando após o desaparecimento da Mia, mas não tinham provas suficientes para prender ele. Então os policiais mergulharam no passado do Armando para entender quem era aquele homem. Rapidamente descobriram que ele já tinha tido problemas com a justiça em dezembro de 2013. O campus Warner University precisou chamar a polícia. Os policiais do condado de Polk, que prenderam Armando sobre a acusação de danos à propriedade em decorrência da confecção de uma bomba caseira. Quando questionado, ele admitiu que foi ele quem fez a mistura, mas não tinha intenção de machucar ninguém. Conta a outra. Ele pretendia que fosse uma brincadeira com outros moradores do dormitório. Que tipo de brincadeira doentia é essa? Vou colocar uma bomba ali para brincar com a... Pelo amor de Deus, né? Na primeira quinzena de março de 2021, uma mulher chamou a polícia porque um objeto foi jogado em sua janela. Essa mulher relatou que recebeu um convite do homem para um encontro, mas recusou. E ela afirmou que ele ficou visivelmente irritado com a recusa. Essa atitude parece bastante infantil, mas o fato é que depois de algumas horas, ele foi até o apartamento dela no complexo de apartamentos e quebrou a janela. Infelizmente, a polícia não deu a devida importância e foi tratado como um simples vandalismo. E o Armando nunca foi acusado pelos crimes. 3 dias depois do desaparecimento da Mia, ou seja, em 27 de setembro, os policiais voltaram ao apartamento do Armando Cabaleiro, mas dessa vez eles estavam com mandato de prisão. Para surpresa das autoridades e para a felicidade das emissoras de TV, o Armando foi encontrado sem vida em uma garagem, no Candy Club Apartments em Orlando. Para as autoridades, aquela era uma confissão de culpa, mas ainda assim as investigações prosseguiram e eles continuaram procurando pela vítima. O caso da Mia ganhou proporções inacreditáveis. O FBI se envolveu e anunciou na sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021, que estava prestando ajuda ao gabinete do xerife da cidade. No dia 2 de outubro de 2021, a polícia encontrou o que eles acreditavam ser o corpo da Mia em uma área florestal perto do complexo de apartamentos Timberscan. Eles extraíram os materiais necessários para análise e encaminharam o conteúdo para as devidas conferências. Enquanto isso, nessa mesma data, o xerife John Minnar deu uma entrevista coletiva para acalmar os ânimos da população, que a essa altura estava bastante alterado. Todo mundo queria saber quais eram as provas que a polícia tinha de que o assassino realmente era o Armando. A população queria ter certeza que estava segura.
A polícia afirmou que Armando tinha sim entrado no apartamento da Mia no dia em que ela foi vista pela última vez. De acordo com o xerife, a duração dessa visita foi de cerca de apenas 20 minutos e não tinha nenhuma indicação de que ele tivesse voltado lá mais tarde. O xerife John começou a detalhar os passos do assassino naquele dia e afirmou que Armando estava esperando por sua vítima já dentro do apartamento. Naquele dia 24 de setembro, ele matou a Mia e depois escondeu o corpo dela em um complexo de apartamentos diferentes, daquele que ela morava. 3 dias depois, em 5 de outubro de 2021, as autoridades anunciaram que era de fato o corpo da Mia Marcano que tinha sido encontrado. As autoridades divulgaram os últimos detalhes das investigações. A Mia foi encontrada com fita adesiva preta tipo um silver tape na boca e também nas mãos quanto nos pés, com essa mesma fita. Ela estava vestindo apenas uma calça jeans, sutiã e um roupão. Sua bolsa foi encontrada a alguns metros de distância e dentro dela estava a camiseta que ela usava no dia que desapareceu. Por incrível que pareça, não tinha indícios de violação sexual de qualquer tipo. As autoridades disseram ainda que registros de celulares indicavam que o Armando estava perto dos apartamentos Timberscan, onde o corpo da Mia foi encontrado na noite em que ela desapareceu. Além disso, imagens de câmeras de segurança foram expostas na mídia e elas mostraram um homem que correspondia às descrições de Armando Cabalheiro, estacionando um carro e entrando em um prédio próximo. A data do vídeo é de 25 de setembro de 2021, o dia seguinte ao desaparecimento da Mia. Nas imagens é possível ver um homem usando luvas e um cobertor. Depois de um olhar mais de perto e nítido, que a placa do carro coincide com a placa do veículo do Armando. O xerife John disse acreditar que aquela era a conclusão do caso, mas não tinha mais nenhum outro suspeito ou pessoas ligadas a esse caso para procurar, porque o Armando foi o responsável pelo desaparecimento e a morte da Mia. A prima da Mia, chamada Kellison, disse em diversas entrevistas a jornais importantes sobre o quanto a Mia estava incomodada com o assédio que vinha sofrendo por parte do Armando. Era uma obsessão doentia com a qual ela não sabia como lidar. Ela disse ainda que ele mandava constantemente mensagens de texto para ela, apesar da Mia já ter deixado claro que ela não estava interessada nele. Mia era uma pessoa meiga, doce e bastante educada, então era comum alguns homens acharem que ela estava disponível. Normalmente, sempre que dizia que não estava afim, que estava desinteressada, os rapazes saíam e respeitavam o espaço dela. Já com Armando, não estava acontecendo da mesma maneira. Mia admitiu para sua prima e também para alguns amigos que a insistência e o assédio de Armando estava deixando a jovem bastante desconfortável. Como última tentativa de seduzir a moça, ele passou a enviar dinheiro para ela via aplicativo. Em seguida, enviava uma mensagem com declarações amorosas. No mínimo, ele achava que ela era uma profissional de conteúdo adulto. Eu não sei qual que é a dificuldade de entender o que é não. Armando não era acostumado a receber um não como resposta, e sempre aconteceu o contrário disso. Na grande maioria das vezes, ele estava acostumado a paquerar uma moça e ser retribuído imediatamente. Alguns ex-colegas dele afirmaram em entrevista mais tarde que o Armando tinha comportamento de uma criança mimada e egoísta. O complexo de apartamento usado no Arden Villa, onde a Mia trabalhou, disponibilizou conselheiros de luto local, para atender qualquer morador que sentisse necessidade de desabafar e falar com alguém sobre a Mia. Isso porque ela era muito querida entre os moradores e funcionários, e as pessoas ficaram chocadas com o desaparecimento e a morte dela. A causa da morte foi um mistério que demorou bastante para ser revelado. Quando finalmente foi divulgado e causou um rebuliço na mídia de novo, e o relatório afirmou que o corpo da Mia foi encontrado quase completamente esqueletizado, amarrado com fita adesiva preta em volta do pescoço, tornozelos e pulso. O médico legista responsável pelo relatório se chama Joshua Stephanie e relatou que não tinha nenhuma evidência de trauma devido ao avançado estado de decomposição. Para finalizar o relatório da autópsia, ele afirmou que, em sua opinião,
A forma como ela foi encontrada indica algum tipo de agressão. Mas, pela falta de lesões em tecidos moles identificados devido à decomposição avançada, a causa da morte é um homicídio por meios indeterminados. E foi assim que ficou registrada a causa da morte dela: meios indeterminados. Como vocês devem imaginar, muitas pessoas não ficaram satisfeitas com a conclusão do caso da Mia, e teve quem teorizou algo bastante diferente. Essas pessoas diziam que, na verdade, Armando não agiu sozinho e que ele foi morto por outra pessoa que simulou uma cena para que a polícia aceitasse como suicídio e não procurasse por outros suspeitos. Para quem defende essa teoria, uma terceira pessoa fez com que Armando levasse toda a culpa por um homicídio que ele não cometeu, ou pelo menos não teria cometido sozinho. Essas mesmas pessoas insistiram que a polícia deveria continuar investigando, porque a verdade logo apareceria. Existe um outro grupo de pessoas que concorda com essa teoria e acrescenta que as investigações só foram concluídas porque essa terceira pessoa que trabalhou com Armando e depois o matou, para que ele levasse a culpa sozinho, deveria com certeza ser uma pessoa influente e muito poderosa. Por outro lado, as autoridades disseram não ter dúvidas sobre a culpa exclusiva do Armando. Conforme eu já falei para vocês, a teoria de que existe uma terceira pessoa no caso foi encarada por outra parte da população como mera especulação e delírio coletivo. A família da Mia realizou uma vigília à luz de velas para todos os seus amigos e parentes próximos. Além disso, eles também iniciaram a Fundação Mia Marcano, que visa fornecer ajuda e recursos a famílias de pessoas desaparecidas. O advogado da família iniciou um processo contra o complexo onde a Mia morava e trabalhava. Para tudo isso, uma lei chamada Mia Marcano está em andamento para dificultar o acesso de trabalhadores de condomínios a unidades residenciais sem a permissão por escrito do inquilino. E você? O que você acha? Esse caso foi resolvido ou não? Qual que é a tua opinião sobre esse caso? Será que o Armando trabalhou sozinho e depois tirou sua própria vida? Ou será que alguma outra pessoa está envolvida em tudo isso? Deixa para mim aqui qual que é a sua teoria. Esse foi o caso triste que pôs fim na vida de uma menina que tinha uma vida cheia de coisas boas para mostrar para o mundo, mas foi interrompida por um motivo besta. Não esqueçam de se inscrever para me ajudar a crescer o canal e te vejo na próxima. Então, até lá, Stalkers!